desse trabalho maravilhoso em nome de Jesus. Amém, pastor? Em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 1 em diante. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Amém? Feche seu olho mais uma vez, seus olhos. Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós queremos te dar graças mais uma vez. Em oração nos colocamos e queremos nessa noite, Senhor Jesus, ouvir e continuar, Senhor Jesus, recebendo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Por isso, meu Pai, manifesta o teu poder no meio de nós. Se o Senhor, Pai, ama essas ovelhas, se o Senhor tem algo, meu Deus, a dirigir a homens e a mulheres nessa noite, Senhor, toma a minha vida, Senhor. Eu não sou nada aqui, Pai, mas eu quero ser o canal de Deus, eu quero ser instrumento teu aqui, Senhor. Que o Senhor, através de mim, alcance vidas e venha avivar corações e venha levantar, Pai, aquele que está abatido, aquele que está cansado. Que o Senhor venha dar força àquele que não tem nenhum vigor. Que o Senhor venha trazer uma palavra de esperança, de conforto, Pai, para estes corações. Manifeste o teu poder nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. E você diga amém. Amém. Glória a Deus. Acabamos de ler a palavra do Senhor em Salmos capítulo 24. Vai nos dizer algo muito profundo que Davi nos revela no livro de Salmos. Depois de vir de guerras, a qual o Senhor havia lhe dado escapes, havia lhe dado estratégia, saída para vencer os seus opositores. Depois de Davi conseguir conquistar a arca que estava em posse dos filisteus, Davi aqui está demonstrando uma grande alegria e confiança no Senhor. Ele vem e recita Salmo 21, Salmo 22, fala acerca do Messias, e vem e recita o Salmo 23, que todos nós conhecemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele continua dizendo e declara: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi está aqui feliz com Deus, sem saber que o Deus a qual ele escolheu para servir e adorar, o Deus a qual vos chamou por detrás das malhadas, de um simples cuidador de ovelhas, de um simples camponês cuidador de ovelhas, Deus o escolhe dentro dos seus irmãos, o capacita, o unge dentro da sua casa, diante dos seus irmãos, diante de toda a sua família, e constitui ele como o novo rei de Israel. E Davi vem e começa a adorar diante de Saul, é convidado para tocar a harpa, porque Saul em alguns momentos ficava possessa de uma ação maligna que o perturbava, que o trazia à loucura, e foi chamado Davi para que
alimentação do rei Saul, o refrigério, a paz. E o rei conseguia ter paz e dormir. E a palavra de Deus vai nos dizer que Davi continua servindo ao rei ali, continua adorando ao rei, como foi chamado para fazer. É um servo obediente, é alguém que está submisso à vontade do rei e à liderança. E ele continua a sua vida caminhando dia após dia. Nós já conhecemos, Davi se depara com um urso, com um leão e mata os dois. Depois vai até diante de Golias visitar os seus irmãos, quando vê esse gigante insultar o Deus de Israel. E Davi, ainda pequeno, se sente constrangido pelas calúnias e as difamações que aquele gigante levantava, caçoando do Deus de Israel. Ele fala assim: não, do meu Deus não se caçoa, do meu Deus ninguém pode falar dessa maneira. Quem é este incircunciso para que ouça falar do Deus de Israel? Quem é este homem para falar do meu Deus? E Davi se apresenta, e nós conhecemos o texto. Nós vamos ver como a pastora aqui ministrou há uma terça-feira passada. Nós vamos ser retrasada. Ela ministrou acerca deste momento quando Davi enfrenta Golias, e nós somos ministrados acerca de qual gigante tem se deparado diante de nós. Amém? Quem lembra, diga graças a Deus. Graças a Deus. Então nós vamos ver que Davi, desde cedo, sempre estava ali diante do Senhor, adorando e exaltando ao Deus de Israel. Ele reconheceu desde cedo, através dos seus pais, a servir a Deus, a apresentar sacrifício ao Senhor, a confiar em Deus. E nós vamos ver que todos aqueles que confiam no Senhor, todos aqueles a quem Deus abençoa por sua fidelidade, todos aqueles a quem Deus chama para a sua obra, e esse se entrega totalmente para fazer a vontade de Deus, não se importando com aquilo que vão dizer ou que vão achar, mas você se lança. Todos esses são perseguidos, são humilhados, são caluniados, são muitas vezes difamados, mas quem serve a Deus continua firme no barco, continua firme servindo a Deus, adora o Senhor e continua dia após dia caminhando e servindo a Deus. Davi vai nos ensinar isso com suas atitudes, com suas palavras, com a sua fé, com o seu exercício diante do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que por causa da desobediência, por causa que Saul desobedeceu a ordem de Deus, quando Deus havia mandado que o povo dele destruísse por completo, e não sobrasse nada, que tudo fosse exterminado, não era para trazer nenhum despojo, era para destruir e queimar tudo. Saul faz exatamente o contrário, deixa o rei vivo e ainda traz o despojo para Israel. O profeta tem que ir ao encontro de Saul e lhe apresenta acerca daquilo que Deus havia declarado. Deus tem maior prazer, há maior sacrifício para Deus do que se obedeça a Ele. Saul não soube o que responder, sentiu, quis inventar uma desculpa, não sabe como que é. Nós trouxemos os despojos para oferecer sacrifício a Deus. Não, querido, Deus quer obediência. Deus quer obediência à sua voz, à sua palavra. Deus quer obediência. Obediência, é isso que Deus quer. E Samuel continua a dizer e falar para Saul: hoje mesmo o Senhor já riscou o seu nome do trono de Israel e já preparou para Israel outro rei que ocupe o teu lugar. E quem era este? Davi. E por causa disso, Saul descobre que era Davi, vê que Davi tinha sim a bênção de Deus, e era um homem diferente, era um homem que confiava plenamente, um homem diferente de todos os outros, porque confiava em Deus, tinha fé no Deus de Israel, cria na sua palavra, e assim quem o faz,
Deus é naquela vida. Amém? E Davi começa a ter que fugir de Saul. Davi começa agora a fugir. Saul está procurando, Saul está caçando Davi, feito um animal, está caçando para destruir, porque a inveja já tomou conta do seu coração e ele não queria deixar Davi vivo, procurava de todas as formas acabar com a vida de Davi. Aí nós entendemos, como tem um louvor que diz: quem em Deus faz promessa, Deus livra, Deus guarda, não morre enquanto não chega a hora que Deus quer. Deus abençoa em todos os seus caminhos, Deus dá escape, Deus dá estratégia, Deus dá visão e Deus dá direção. Amém? Tem alguém que tem promessa de Deus? Amém. Glória a Deus, eu pensei que era só eu que tinha promessa de Deus. Glória a Deus que você tem também. Então quem tem promessa de Deus e permanece firme em obediência, Deus abençoa. Amém? Deus fala que se nós meditarmos nos seus mandamentos e praticarmos os seus mandamentos de dia e de noite, não nos esquecermos dele, Deus nos ensina, a sua palavra nos ensina que são as bênçãos do Senhor que tem que correr atrás de nós. Não sou eu que fico desesperado arrancando os fios de cabelo, rasgando a roupa porque o milagre não chegou. Quem serve a Deus e obedece a sua palavra, é responsabilidade da bênção procurar onde você está, onde você se criou. É responsabilidade do milagre correr atrás de você, porque é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Davi tinha essa plena consciência de que Deus havia ungido ele como rei de Israel, mas Saul vinha perseguindo, havia os inimigos do povo de Israel, mas Davi permanecia crendo, confiando na promessa de Deus, e em tudo quanto ele fazia, Deus dava escape, falava: não, desça agora, ó, vai para o outro caminho, vai para esse caminho, é hora de me buscar, é hora de me louvar, é hora de engrandecer o meu nome, é hora de render louvores a mim. Pare, adore o meu nome e engrandeça a mim de todo o seu coração. Se é para Deus, aplaude mais forte. Aproveite para ver glória a Deus também. Aleluia. Então Deus ainda está ficando um bom negócio aqui agora. Está começando a ensinar o negócio aqui. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer que Davi continua correndo, se esquivando de Saul, procurando sair, e Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, de riscar Saul do trono de Deus com as suas próprias mãos. Ele para e diz assim: não, quem sou eu para trocar no ungido do Senhor? Mas Davi, ele se desviou, ele está te perseguindo, quer te matar, levou o povo de Deus a consultar outros deuses. Deus se vira com ele. Eu não coloco um dedo nele. Quem sou eu para colocar as mãos no ungido do Senhor? Amém, querido? Não se preocupe, Deus fala aqui ao meu coração agora. Não se preocupe se alguém de autoridade espiritual não está dando o evangelho, pelo contrário, te amaldiçoou, está te perseguindo. Não toque o dedo, deixa que Deus se encarrega de fazer a obra dele. Deixa que Deus se vira com ele. Amém? Se Deus colocou, se Deus deu autoridade, Deus se encarrega de fazer justiça, porque Deus é justiça. Amém? Ele é justiça. Continue servindo a Deus, continue buscando ao Senhor e agradecendo a Deus por tudo e obedecendo a sua palavra. Amém, igreja? Glória a Deus, para ficar claro isso aqui. A palavra do Senhor vai nos dizer que, deixa eu correr, a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi ouve a notícia de que o rei Saul e o seu filho Jonatas havia morrido, havia sido morto depois de uma batalha árdua e difícil. Então Davi se vê e Deus fala ao seu coração e o povo o convoca para voltar para a casa de Deus e ser rei diante do povo de Deus. Davi se coloca diante de Deus
celebra o Senhor, adora a Deus. A arca ainda não estava com o povo de Deus. A arca da aliança representava a própria presença de Deus no meio do seu povo, representava ali a presença do Onipotente com o seu povo, e a arca da aliança estava em mãos do inimigo, nas mãos do inimigo. E a palavra de Deus vai nos dizer que é tão sério as coisas de Deus, que a palavra do Senhor nos diz que quando os filisteus colocaram a arca da aliança dentro de um espaço onde havia outras estátuas aos deuses dos filisteus, a palavra de Deus vai nos dizer que quando os filisteus colocaram a arca da aliança junto no meio das imagens, das esculturas dos outros deuses a qual eles serviam, a palavra do Senhor nos diz que no dia seguinte todas as estátuas ali dos filisteus estavam prostradas diante da arca do Senhor. Eles chegavam de manhã e ficavam atônitos, procurando descobrir como é que aquilo acontecia. Estátuas grandes, pesadas, difícil de um homem só manusear. Essa estátua estava prostrada diante da arca do Senhor. E isso não aconteceu uma vez, não, aconteceu várias vezes. Várias vezes. Prova de que diante desse Deus, porque a arca representava a presença de Deus, a presença e o poder deste Deus, diante desse Deus, todos têm que se prostrar. Seja quem crê, seja quem não crê, todos têm que se prostrar. E aí eu começo agora a entrar na mensagem de hoje, porque Davi vem e nesse Salmo capítulo 24 ele declara o domínio de Deus na sua vida e sobre todas as coisas. Olha o que ele diz no versículo 1, como nós já lemos: do Senhor é a terra e a plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Olha o que ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Davi estava aqui louvando ao Senhor, dizendo que toda a terra era do Senhor. E a plenitude estava dizendo aqui, trazendo uma referência à humanidade, todos os que estavam sobre a face da terra. E a plenitude, olha o que ele diz: e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele está falando, na terra é o mundo, a plenitude é todos aqueles que nele habitam. Então Davi está festejando, porque conseguiram agora trazer a arca da aliança. Nós vamos ver esse registro lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 6, do versículo 1, até o seu final. Nós vamos ver que Davi festeja por trazer a arca da aliança para Jerusalém, para Judá, por ter conseguido tomar posse de Judá e trazer consigo a arca da aliança para o povo de Deus, o povo de Deus. Esta era a maior vitória que aquele povo poderia alcançar, que era regressar para o lugar a qual o Senhor constituiu, e ainda, além de tudo, ter a própria presença de Deus no meio dele. Que coisa linda é estar na sua terra natal e ainda poder ter a presença de Deus para consigo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui: talvez ainda lá na tua casa não tenha tido plenitude, Deus ainda talvez não tenha se manifestado, mas a palavra que Deus coloca no meu coração é a seguinte: esse Deus hoje não é mais representado pela arca. O povo de Deus agora não é só o povo de Judá, é o povo de Jerusalém. Não, o povo de Deus agora é aquele que um dia entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E a presença de Deus é o próprio Espírito Santo no nosso meio, habitando, curando, libertando, nos trazendo a glória de Deus para a nossa vida. Aí você vai se alegrar mais ainda. Sabe por quê, pastor? Hoje eu posso estar na minha casa com a minha família, e eu posso também ter a glória de Deus sobre a minha casa. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Recebe aí. Recebe aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Por favor, irmão, se você está calor, fecha a porta aí. Fecha a porta para mim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer
está feliz da vida, saltando de alegria, dando glória a Deus, todo mundo dançando, nem está lá festejando, mais feliz do que todo mundo, porque entendeu. Só que muitas vezes na bênção, quando estamos ali na alegria, nós também temos que ter vigilância, também temos que estar ligado no trono, estar ligado na aviação, amém? O crente tem que andar, entenda o que eu vou dizer, o crente tem que andar com a mão presa na fiação, e a fiação e a corrente que passa ali é alta, tem que estar vigiando, tem que estar atento, para não colocar o pé na água, para não perder o contato com Deus, tem que estar firme, tem que estar ligado na fiação. Davi está festejando, está celebrando a Deus, está adorando, só que o que acontece? Ele sabia que a arca do Senhor não poderia ser transportada em cima de bois. Sabia que era necessário que os levitas carregassem a arca do Senhor, e com cuidado. Imagine você, algo de precioso, de valor, em cima de bois, ou de um carro de boi. Os bois não têm cuidado, eles balançam de um lado para outro, e aquilo que está em cima é perigoso cair. Já viu alguém andando de charrete como faz? Fica assim andando de charrete. Imagine em cima de um boi, um bicho bruto, né? Com grande força, é claro. E o que acontece? A palavra de Deus diz que próximo à casa de Obed, lá em Hebron, a arca da aliança escorregou de cima do carro do boi, e Uzá vai tentar segurar, vai tentar colocar a mão, e a palavra de Deus declara que quando ele vai, fez um gesto singelo, não ia deixar a arca da aliança cair, ele foi tentar segurar, mas quando não se sujeita à palavra de Deus em obediência, querido, Deus não tem misericórdia não. Se Ele falou que é assim, assim tem que ser. E Uzá vai tentar segurar. Quando Uzá tenta segurar, a palavra de Deus diz que a presença de Deus se apagou naquele lugar, e ele morreu fulminantemente ali, naquela mesma hora, e caiu morto. A alegria cessou, a festa cessou. Davi se entristece, porque gostava de Uzá. A palavra de Deus, estudiosos até dizem que Uzá era meio que primo de Davi. Então Davi sente, se entristece com tudo aquilo que está acontecendo, mas não murmura ou se rebela contra Deus, pelo contrário, e não abandona o Evangelho de Cristo Jesus. Eu escutei um pastor, Márcio Faria, ele disse algo muito interessante, diz assim: quando o servo de Deus faz alguma coisa sem orar e quebra a cara, a primeira coisa que ele faz é se rebelar contra o ministério e contra Deus. Quando ele faz algo que não ora, vai agir, e ele não pede direção, sabedoria a Deus, primeira coisa que ele fala é o ministério, é o pastor que está cheio da unção, é o pastor que me induziu a isso. Ah, não é a igreja, não é Deus. Repara só, não sei se porventura você tem algum conhecido que está desviado do Evangelho de Cristo Jesus, mas pergunte para ele o que aconteceu. Pergunte por que ele se desviou. Muitos nós vamos ouvir: ah, não, porque o pastor, ou o ministério A, ou o ministério B, ou isso, ou aquilo outro, é por isso que eu abandonei o Evangelho. Querido, isso não é desculpa para ninguém abandonar o Evangelho de Cristo Jesus. Não é desculpa. Não é desculpa. Não quer dizer que a sua confiança, a fé, estava no homem e numa placa de igreja, é isso? Não pode. E o Davi tenta pegar, morre fulminantemente. E o que Davi faz? Para de onde está e não caminha mais com a arca.
deixa a arca agora na casa de Obed em Hebrom. A palavra do Senhor vai nos dizer que Obed sente-se privilegiado em receber a própria presença de Deus na sua casa, e ele permanece com a arca na sua casa. Permanece com a arca na sua casa, recebe a arca. Ó, o rei mandou deixar aqui, porque ele vai preparar para vir buscar a arca do Senhor. Só que não tem dia e nem hora para o rei vir buscar. Segura ela aí. Ele recebe a arca do Senhor e a trata como se o próprio Deus estivesse presente ali. E a palavra de Deus vai nos dizer, estudando um pouquinho a vida desse homem, a terra em que ele habitava, a casa em que ele morava, as coisas que ele tinha, querido, só pela misericórdia do sangue de Jesus. Só pela misericórdia. A mulher era estéril. A palavra de Deus vai nos declarar que a terra que ele tinha não produzia nada, era uma terra seca, uma terra morta, não havia. Ah, pastor, Deus não era com ele. Algum motivo tem em a palavra de Deus frisar isso. Tudo que ele tinha não produzia, não crescia e não prosperava, mas ele recebeu a incumbência de cuidar da arca da aliança, da presença de Deus. E ele era aquela pessoa que chegava todos os dias e via se a arca estava bem posicionada, se não havia nada que atrapalhava, se havia algo que estava impedindo ali em volta da arca. Ele se preocupou em limpar, em cuidar da arca do Senhor, em acelar das coisas de Deus e a fazer com excelência, com bom grado, com alegria. E a palavra vai nos dizer que esse homem começou do dia para a noite a mudar a sua vida. Começou do dia para a noite a sua vida começar a caminhar. A terra que era estéril, a terra que não produzia nada, agora se torna uma terra boa para o plantio. A sua casa onde havia tristeza, agora reina a paz do Senhor. A sua fazenda, tudo aquilo que ele tinha que não produzia, começa agora a se multiplicar. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus diz mais, que a vida deste homem, a fama dele, corre em Israel, em Judá. Ó, Obed, a vida dele está prosperando. Deus estava abençoando a vida deste homem poderosamente. Poderosamente. Vem? Está entendendo aí o que Deus quer dizer? A fama corre, chega aos ouvidos do rei de Davi. Ó rei, tudo quanto Obed tem está produzindo, está crescendo. A sua família está sendo abençoada, a sua terra é abençoada. Outrora, rei, essa terra, a terra pobre, seca, árida, não produzia nada. Agora tudo que planta lá nasce. Até a semente que nem plantou, que caiu descuidadamente ali, sem querer, cresce, nasce e produz fruto. Produz, prospera, dá o crescimento. Deus está naquele negócio, Deus está na casa desse homem, a presença de Deus ali está. E esse homem entende. A palavra de Deus vai nos dizer que essa arca ficou aproximadamente 3 meses. Está lá registrado, segundo Samuel capítulo 6. Ficou aproximadamente 3 meses na casa deste homem. E em 3 meses o negócio deu uma reviravolta. A situação mudou. Ele outrora estava por baixo, agora estava por cima. Antes ninguém lembrava dele, agora todo mundo lembra e chega até os ouvidos do rei. O negócio está dando certo, está produzindo, está prosperando, Deus está abençoando. E meu irmão, deixa eu liberar aqui uma palavra para você. Se tão somente você aprender com Obed, e se você tiver o cuidado e o zelo com as coisas de Deus, reverência com as coisas de Deus, seja na casa do Pai, seja na sua casa, seja onde você estiver, querido, aquilo que está morto, Deus começa a mudar. Aquilo que não havia vida, Deus começa a dar. Aquilo que não dava certo, começa
você se coloca diante de Deus. Reconheça o Senhor, a tua grandeza, reconheça quem o Senhor é. E o rei Davi entendeu que esse homem havia cuidado com o selo da arca da aliança. Agora ele faz o certo. Faz o certo. Convoca os levitas, os sacerdotes, para apresentar sacrifício. E a palavra de Deus que diz que a cada aproximadamente 6 passos que eles carregavam, que eles davam com a arca, eles paravam e sacrificavam ali um animal ao Senhor. A cada 6 passos que dava, parava, os sacerdotes vinham e sacrificavam ali algo ao Senhor. Davi reconhece e faz o que é certo diante do Senhor. Ele vem e faz de acordo com a palavra de Deus. Talvez você sofreu ou vem sofrendo na sua vida, ou até mesmo o Espírito Santo de Deus te revela que em algum momento você desobedeceu à ordem de Deus. Você se distanciou do caminho, você deixou de crer, você falhou. Mas há algo tão maravilhoso da parte de Deus, sabe qual é? É que Deus perdoa as nossas falhas e está disposto a nos dar uma nova oportunidade para fazer agora não o que era errado, mas o que é certo. Senhor, Davi reconheceu: Senhor, eu fiz o que foi errado fazer, eu não me atentei para isso, não pedi para os levitas e os sacerdotes se atentarem para isso, e nós viemos, Senhor, nós erramos, fui falho, por causa disso pagamos o preço, Uzá morreu, não está mais entre nós, mas agora, Senhor, queremos fazer aquilo que é certo fazer. O Senhor está diante de nós nessa noite. E se tão somente você reconhecer o que você fez que não agradou a Deus, e se você estiver disposto a falar para o Senhor: Senhor, eu estou disposto a fazer o que é certo agora, mas estou disposto a seguir da maneira que te agrada, Senhor, não quero mais errar. Nós podemos errar, podemos, falhamos, mas tornar a praticar os mesmos erros, queridos, não. Essa falha, Senhor, esse erro, eu não cometo mais. Davi regressa, pega a arca do Senhor e a traz com excelência, com reverência. Se não assim fazemos, Deus não pode nos abençoar, Deus não pode agir na nossa vida, porque o Senhor está todo instante nos mostrando acerca daquilo que devemos fazer e como temos que fazer. E não praticamos, pecamos, falhamos diante de Deus. E quando a falha do nosso lado e nós não queremos nos sujeitar a fazer o que é certo, Deus não pode nos abençoar. Mas quando nós nos arrependemos da falha, do erro, Senhor, eu me arrependo, estou disposto a fazer o que é certo agora. Sabe o que é maravilhoso? Que o próprio Espírito Santo de Deus, que está no meio de nós, ele fala ao teu coração aquilo que você falhou e aquilo que você tem que fazer o que é certo. Fala. Está falando com pessoas aqui hoje acerca daquilo que você viu que é errado, que você falhou, que você se desviou, que você, por algum motivo, você se descuidou. Desse ponto que você caiu, você não tornou a fazer o que era certo, mas Deus, o próprio Deus, está aqui nessa noite e lhe dá uma nova oportunidade de fazer agora o que é certo, para que Ele venha te abençoar. Para assim como Ele fez na casa de Obed, seja também na nossa casa, na tua casa. Seja assim também nas áreas da tua vida, seja essa sentimental, seja essa espiritual, seja essa conjugal. Ah, pastor, eu não tenho sorte, pastor, todo mundo que eu arranjo é tranqueira. Sabe por quê? Porque você não está fazendo o que é certo. O que é certo fazer, pastor? Deus, este é do teu agrado?
aos nossos olhos, nós voamos, nós não corremos, nós voamos. Ei, querido, o que é que você quer? Alguém que tem uma carcaça linda, maravilhosa e seja tranqueira por dentro? Ou alguém que não é muito cheio, agraciado de beleza, mas que teme ao Senhor, que obedece a Deus, que te honra como mulher, que te honra como homem, que se sujeita à palavra de Deus, que se prostra diante do Senhor e recebe para si a responsabilidade de buscar a Deus? Quem que você quer? Será que Deus está falando com alguém aqui? Faça o que é certo para Deus te abençoar. Se sujeita à vontade de Deus. Para de ficar passando na frente de Deus. Deus quer ir na sua frente, mas muitas vezes sabe o que nós fazemos? Porque queremos ver as coisas acontecer. Peraí, Deus, eu tenho que vir mais rapidinho. Não, Senhor, eu já pulei, Senhor, eu já falei, Pai, o Senhor falou para esperar, mas eu já adiantei. Deus fala assim: então tá bom. Quer ir? Não vai. Eu não serei mais contigo. Aí nós voltamos no início daquilo que eu falei, do que o Márcio Faria disse. Quando não oramos, não pedimos a direção de Deus, quebramos a cara, a culpa é de quem? É do Senhor, é do ministério. Está entendendo, igreja? Deixa o Senhor cuidar de tudo. Acalma no teu coração, aquieta-te. Espera, confia. Ah, mas o senhor não sabe, mas eu sou novo. Ah, não, estou perdendo tempo. Querido, é melhor você aparentemente estar perdendo tempo, mas ganhando, confiando e buscando a Deus, do que agir apressadamente. E quem corre apressadamente, tem um ditado que diz aí que come cru. Deus não preparou, não foi esse, não estava pronto ainda. Ah, Senhor, eu acho que não é esse. Não é esse para mim, Senhor. Mas agora já está junto. Mas agora já está debaixo do mesmo teto. Mas agora já tem ali um fruto. E agora? O que faz? Paga o preço. Paga o preço. Vai ter que orar agora, buscar a Deus, se arrepender e pedir misericórdia a Deus para reverter a situação. Senhor, eu reconheço que eu errei, eu falei, se eu passei na frente, não esperei, mas eu sei que estou pagando preço hoje, choro de dia e de noite. Ah, ninguém vê você chorando, você chora, você geme, você esperneia, mas está na hora. Se Deus está falando nessa noite, é porque ainda Ele está dando esperança, Ele está dando uma oportunidade de você fazer o que é certo. É certo. Senhor, eu errei, eu falei, mas reconheço. Me apressado. Quebrei a casa. Tenha de misericórdia do meu filho. Tenha de misericórdia do meu filho. Eu não quero errar novamente. Santifica-me, Senhor. Santifica também aqueles que estão comigo, Senhor. Liberta, Senhor, de toda a prisão. Ah, Senhor, paga as minhas falhas, as minhas transgressões. Limpa o meu coração, tira toda a tristeza, toda a amargura. Tira, Senhor. Vai pagar o preço. Mas se você se manter assim, o Senhor se compadece dos seus. O Senhor é um Deus misericordioso. Se você que está aqui nessa noite está entendendo que a palavra de Deus está dizendo, se você deixar essa palavra chegar ao teu coração e você permanecer com essa palavra no teu coração, Deus assim também terá misericórdia de ti. E está disposto a caminhar contigo, abençoar a tua terra, abençoar a tua casa e a tua família. Davi está feliz da vida. E ele vem e começa a entoar louvores ao Senhor. A arca agora é trazida para junto de si, para junto do seu povo. Ele está feliz, o povo todo celebra, engrandece ao Senhor. E a palavra nos ensina que Davi recebeu de Deus algo no seu coração, para que todas as vezes, independente da situação, ele entoasse louvor ao Senhor.
Sua situação não estava bem, ele entoava louvores ao Senhor. Se a situação estava adversa, ele entoava louvores ao Senhor. Se ele havia pecado e errado, ele entoava louvores ao Senhor. Se Deus estava agora abençoando porque ele estava fazendo o que é certo, ele entoava louvores ao Senhor. Quanto tempo não sai o louvor da tua boca? Hoje estava tomando café antes de vir para a igreja. Minha filha Ana Cláudia, de 9 anos, falou assim: pai, o senhor não canta no chuveiro, pai? E eu sempre cantei no chuveiro. Sempre cantei, sempre louvei a Deus. Eu fiquei pensando. Parei, e admiro minha esposa. A pastora Alex falou assim: está na caixinha do nada, pastor? Aí eu mudei de conversa, mudei de assunto. Mas eu estava pensando acerca daquilo que a minha filha falou. É verdade. Eu cantava muito mais ao Senhor. Eu adorava muito mais ao Senhor. E pela correria, a gente passa desapercebido, não tem atenção. Mas o Senhor nos salva, usando criança, usando uma mula, usando um jumento, usando um mendigo, usando um profeta, usando um pastor, usando um louvor. Deus fala. Para quem está de ouvido ordenado com Deus, só se ouve para a verdade. Então deixa eu tratar de mudar as coisas e mudar essa situação, para que ainda mais a presença de Deus esteja junto de mim, e que o Senhor se manifeste na minha vida muito mais ainda, em nome do Senhor Jesus. Para a gente encerrar agora. Olha que coisa linda. Davi vem nessa alegria toda, festejando, aleluia, glória a Deus. E ele vem, diz no 24: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega, não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus e da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E ele continua dizendo: olha que coisa linda. Aí ele entendeu todo o processo, onde ele errou, onde ele falhou, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Mas agora ele começa a exaltar ao Senhor, e a alegria, ele engrandece a Deus, reconhecendo o Deus a qual caminhava com ele e era com ele em todas as batalhas, na dificuldade, na perseguição, na luta, na adversidade, no sol, na chuva, na tempestade, no vento calmo. Ele entendeu o Deus que estava com ele e o cuidado deste Deus. Muitas vezes nem percebemos o grandioso cuidado de Deus para com a nossa vida. Cuidado de Deus para a nossa vida, o zelo de Deus para conosco. Reclamamos de tudo, nos revoltamos contra os homens, mulheres, nos esquecemos do que o Senhor já fez até hoje na nossa vida, nos abençoou. Quem era você outrora? Quem era você antigamente? Uma pessoa perdida, depravada, uma pessoa sem a presença de Deus, só Deus na tua vida. E hoje Deus chegou, Deus vem transformando, vem tirando aquilo que você não precisa, vem te libertando, vem sarando as suas feridas, vem enxugando as suas lágrimas, vem aos poucos agindo na sua vida. Outros anos já fez muito até hoje e quer continuar a fazer. É aqui nos ajudou o Senhor. É aqui nos ajudou o Senhor. Seja mais grato a Deus. Seja mais agradecido ao Senhor. Porque você tem teto. Porque você tem uma porta de emprego ainda. Porque Deus não tem deixado faltar nada. Mesmo que seja os danos e barrancos, Deus tem sido com você. Deus tem sido bom para com as nossas vidas. Se você está aqui hoje, chegou sobre as suas pernas, pode respirar, pode enxergar, pode ouvir, pode falar. Deus tem sido bom com todos nós. Eu posso aplaudir, eu posso gritar, eu posso glorificar a Deus, eu posso saltar, eu posso mostrar os meus joelhos, eu posso correr, eu posso nadar, eu posso pular, eu posso voar. Não voar não, voar só
só quando você ganha a asa. O Senhor tem sido bom conosco, igreja. Já é motivo de agradecer a Deus. Pastor, está difícil, mas se você reconhece a Ele, se você reconhece Ele hoje nos seus caminhos, querido, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará todas as tuas veredas, os teus caminhos. Então, somente você reconhecer Ele. Reconheça que até hoje o Senhor tem sido bom comigo. Outrora era um cachaceiro, pinguço, maconheiro, doido, né? Possa ser que você está dizendo isso, é verdade, pastor. Eu era uma pessoa assim, triste, perturbada, não tinha paz. Pessoas me viam passar do outro lado da rua, tão perturbado que eu era. E hoje, querido, hoje o brilho do Espírito Santo, hora ou outra, brilha na sua face, na sua testa. Uma hora ou outra sai uma palavra estranha da tua boca, e a pessoa sempre fala assim: não, essa pessoa, quem é ele para falar desse jeito comigo? E aí você sente, as pessoas reconhecem: puxa, Deus está agindo naquela vida, hein? Fulano, aquele dia você me falou um negócio, eu fiquei pensando nisso. Deus tem sido bom conosco. Deus tem sido bom conosco. É reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, irmãos. Reconhece o Senhor nos seus caminhos, por onde você for, onde você estiver. Reconhece o Senhor. Sabe o que é reconhecer o Senhor? É saber: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor no meu casamento. Falamos isso aqui domingo. Eu preciso do Senhor neste ministério, eu preciso do Senhor na vida dos meus filhos, eu preciso do Senhor no meu casamento, eu preciso do Senhor no meu trabalho, eu preciso da tua presença. Eu reconheço que sou totalmente dependente de ti, Senhor. Eu necessito, sou carente da tua presença. Você me reconhece? Tá bom. Você me chamou? Eu vou ser contigo. Você tem clamado pela minha presença? Então eu serei na tua vida. Você reconheceu o Deus a qual você serve, como Davi fez aqui. O título aqui diz assim: o domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da glória. Davi reconheceu o cuidado e o zelo de Deus para com a sua vida, guardando ele em todos os caminhos, dando estratégia para vencer as guerras. Soube ouvir a voz de Deus, soube obedecer a voz de Deus. Se você souber obedecer a voz de Deus, se você souber praticar essa palavra, ainda que esteja na sua ignorância, mas você diz para o Senhor: Senhor, eu quero fazer o que é certo, eu não quero mais fazer o que é errado, eu quero acertar, Senhor, contigo. Até hoje o caminho que eu vim andando é tudo torto, Senhor. Só um tranqueiro na minha vida, só atrás para mim que não presta. Sabe por quê? Porque você não está convidando Deus para andar com você, você não está reconhecendo Deus nos seus caminhos. Você está querendo fazer as coisas como você fazia antes de conhecer Deus, mas agora é diferente. Antes de fazer, antes de ir, eu pergunto para Deus se é a vontade dele. Eu consulto o Senhor. Eu vou, Senhor? Ou eu fico? Eu faço ou não? Deus fala: vai, não vai, foge disso aí, porque é laço inimigo. Some daí, aparelha as suas coisas, desaparece por onde você está. Sai daí, que é cilada, é precipício, é morte, é cilada, na certa. Deus fala. Como é que Deus fala, pastor? Abre a Bíblia na tua casa e pede o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus me revela qual é a vontade do Pai na minha vida. Senhor, me revela, Pai. É um louvor que é entoado aqui, nós estamos cantando, Deus fala aos corações. Uma mensagem como essa, Deus está falando. Deus está falando. Eu reconheço o Senhor nos meus caminhos. Para a gente encerrar, aí Davi celebra a Deus e engrandece o Senhor. No versículo 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória?
Rei da glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Oh, querido, como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom louvar ao Senhor e engrandecer o seu santo nome. Como é bom saber que no meio dos louvores Deus habita. Como é bom saber que eu me alegro todas as vezes que eu me coloco na casa do Senhor. Como é bom saber o cuidado de Deus e o zelo do Senhor para com a minha vida. Ele não deixará o justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que é isso? O cuidado de Deus para com a nossa vida. Davi reconhece quem é o Rei da glória. O Rei da glória é o Senhor dos exércitos. Ei, querido, Deus está chamando pessoas aqui para abrir boca, hein? Abrir a boca. Porque o inimigo só está vendo você chorar. Só está vendo você chorar. Deus está falando assim: a hora de cantar, porque o tempo da vitória chegou. Está na hora de glorificar a Deus, porque eu vou mudar a situação. Quem estava por baixo eu vou colocar por cima agora. Quem prioriza as minhas coisas, eu abençoo a sua terra, a sua casa, faço prosperar, abro portas. Reconhece ao Senhor em todos os seus caminhos, e Ele lhe dirá todas as suas veredas. Quer que Deus te abençoe? Reconhece Ele na tua vida, reconhece Ele no teu casamento, reconhece Ele hoje aqui neste lugar. Quem recebe glorifica, quem recebe exalta Ele. Reconhece o Senhor. Reconhece o Senhor. Amém, queridos? Gostaria de ir além, mas o tempo não deixa. Glória a Deus.